Quando nós vamos no texto de Gálatas, onde Paulo descreve as obras da carne, ou seja, as características que decorrem única e exclusivamente do instinto pecaminoso que a gente tem, encontramos a palavra no original grego, pharmakia, que nas Bíblias em português colocaram como feitiçaria. Mas não é isso. Feitiçaria em grego é magia, da onde vem a palavra magia. Na verdade, a palavra pharmakia, que colocaram como feitiçaria, ela está relacionada com as palavras farmácia e fármaco. Fármaco, sinônimo de medicamento. E medicamento não tem nada a ver com feitiçaria. Na verdade, o sentido dessa palavra grega, no original, pharmakia, se refere justamente à capacidade humana de manipular substâncias com o intuito da sustentação induzida da vida humana, de forma não natural, que é mais ou menos o que ocorre com o significado atual da palavra ciência. Em termos gerais, a palavra farmacia, naquela época, tinha mais ou menos a mesma conotação que hoje a palavra ciência tem para nós. Em algumas versões bíblicas, a palavra gnosis é colocada como ciência, mas gnosis significa conhecimento. Claro, ciência, num sentido mais rude, é sinônimo de conhecimento, mas hoje é usado com sentido específico. Alguns publicadores resolveram colocar gnosis como ciência, na tradução bíblica. E por causa disso, tem gente que quando vê a palavra ciência na Bíblia, acaba achando que ela tem o mesmo significado atual de ciência. Numa definição livre, a palavra ciência descreve o quê? Uma instituição impessoal, que centraliza todo o conhecimento oficial necessário à sustentação induzida da vida humana, de modo não natural, porém farmacológico. Esse conceito atual de ciência não existia assim claramente naquele tempo, mas a palavra farmacia, de um modo geral, ela concentrava todo o conceito de ciência que havia naquela época, dentro da mentalidade daquela época. Como nós sabemos, antigamente os médicos, pesquisadores e alquimistas se utilizavam de elementos rudimentares e elementos naturais para tentar ajudar a saúde humana e trazer descobertas que ajudassem, entre aspas, a evolução da vida. Ervas, substâncias, elementos e misturas que se propunham a trazer saúde e evolução para a sociedade. E isso era a ciência daquela época, em linhas gerais. Ou seja, farmacia é o princípio fundamental disso tudo que hoje a gente chama de ciência. Só que hoje está mais evoluído, mas o conceito é o mesmo, basicamente. E trazendo isso para dentro do sentido espiritual, concluímos o quê? Que confiar na ciência é obra da carne. Confiar na ciência, muito mais do que confiar em Deus, significa uma atitude que decorre unicamente do instinto humano. E Deus não quer que a gente seja guiado pelo nosso instinto, mas que a gente recorra a Ele e seja obediente à lei dEle. Deus quer que a gente recorra a Ele para ter saúde de verdade. Lembra do rei Asa na Bíblia? Segundo Crônica 16:12. Rei Asa ficou gravemente doente, de uma doença nos pés. Mas o texto bíblico diz que ele confiou nos médicos em vez de confiar em Yah, Deus Criador. Conclusão? Ele não foi curado da doença, ele morreu dela. Se tivesse recorrido a Yah, como Ezequias fez, poderia ter recebido um pouco mais de vida terrena. Mas ele confiou só na ciência da época. Traduzindo de tudo isso que foi dito, a grande lição espiritual que a gente tira disso tudo é: não confie mais na ciência do que no Deus Criador. Tudo que eles vêm fazendo hoje em dia, no mundo aí que você está vendo aí, na mídia diariamente, tudo isso faz parte de uma grande agenda de punição e castigo que há muito tempo Yahtzévaot, o Deus dos Exércitos, declarou sobre os humanos, por causa da proporção que o pecado tomou na natureza humana. Ou seja, o ser humano está merecendo uma série de punições e castigos, porque o pecado nunca diminuiu, ele só aumentou. E o nosso Deus Yah abomina o pecado. E ele agora está usando essa elite global aí, como se diz, a elite global, Yah está usando eles para concretizar essas punições. E as pessoas bem informadas que leem bastante sabem que essa elite global, eles já tinham um desejo antigo de conseguir controlar o ser humano como se o ser humano fosse uma máquina. As pessoas bem informadas sabem disso. Só que para você conseguir entender isso tudo de um modo mais amplo, você precisa entender a palavra de Deus como ela realmente é.
E para se livrar das ciladas que tudo isso imputa ao ser humano, você precisa também acompanhar o noticiário estrangeiro. Mas não exatamente das mídias oficiais, as mídias independentes, que são justamente os veículos de mídia que falam as verdades. Tem um monte de gente por aí que diz que é de Deus, mas está abraçando o engano. Está recebendo a coisa ruim em seu corpo como se fosse uma coisa boa. Quem realmente é de Deus, ele não deixará cair no engano. Mas quem não é realmente dele, já caiu.